Boa noite, paz seja convosco. Glória a Deus. Essa noite eu vou estar falando de um assunto muito interessante, muito importante, sobrevivendo a um relacionamento narcisista pela fé. O que está por trás das máscaras? É disso que nós vamos falar nessa noite. Eu tenho duas convidadas muito especiais, a Jennifer, que é uma psicanalista clínica, e também a presbítera Denise, vai estar aqui compartilhando com a gente o seu testemunho, compartilhando o que ela viveu e aprendeu através desse relacionamento narcisista. Mas antes de convidar as minhas amigas, eu quero estar aqui fazendo uma oração, apresentando a Deus essa live, esse tempo que nós vamos estar aqui juntas abordando esse assunto tão importante, tão interessante. Em nome de Jesus, Senhor, eu apresento a Ti esse tempo, essa live que vou estar aqui fazendo com as minhas irmãs. Senhor, o alvo e o propósito é que o Senhor mesmo lance luz sobre esse assunto, Pai, para que todos aqueles que te amam e andam contigo, Pai, e aqueles que até ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo, possam identificar, Senhor, esse tipo de vivência, possam reconhecer, Senhor, através dessa live, Pai, o que tem vivenciado, Paizinho, e possa fugir de tudo aquilo que possa destruir a vida dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito se mova sobre as nossas vidas, nos habilitando, nos capacitando a falar aquilo que está no Seu coração, Senhor. Pai, que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer, que o Senhor vá de encontro às pessoas que estarão assistindo hoje aqui ao vivo, mas também aquelas que estarão assistindo posteriormente, Senhor, e que cada palavra, cada testemunho, cada orientação, Senhor, seja recebida como vindo do teu coração para o coração dessas pessoas, Senhor, cuidando, protegendo, Senhor, e sendo um bom pai como o Senhor é. Eu peço, Senhor, que o Senhor ilumine a mente daqueles que estarão assistindo, que o Senhor traga também sabedoria e estratégia, Senhor, para sair dessas situações, para se livrar, Senhor, de todo o peso, de toda a carga que esse tipo de relacionamento traz para a vida das pessoas. Em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja no pleno controle dessa live e conduza todas as coisas para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, paz seja convosco. Glória a Deus, estou feliz que você já está aqui entrando, né? Daqui a pouco eu vou estar convidando aqui as minhas amigas, mas eu quero deixar uma palavra rapidinho para o seu coração. Enquanto elas vão entrando, você também pode ir compartilhando o link aqui, né, do Instagram para os seus amigos, aí no aviãozinho, envia aí para os seus amigos. Às vezes as pessoas esquecem, né, até querem participar, mas chega na hora da live e elas esquecem. Então, envia aí para os seus amigos, para os seus familiares, né, e isso vai ficar ali no direct das pessoas e elas, mesmo que elas não consigam assistir agora, elas vão assistir depois, né, e não esquece você pode também copiar o link e mandar pelo WhatsApp lá nos seus grupos, nos grupos da igreja, dos seus amigos, da família, tá bom? E eu quero ler um texto rapidamente antes de convidar as minhas irmãs para estarem aqui comigo, né? Em Mateus capítulo 22, no verso 37, Jesus está respondendo uma pergunta a um mestre da lei, né? E Jesus fala assim, ele pergunta para o Senhor Jesus, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde assim, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu quero deixar uma pequena meditação, falando dessa questão de relacionamento abusivo, de relacionamento narcisista, que diante das histórias que eu ouço, parece que a pessoa caiu numa trama quando entra num relacionamento narcisista. E eu pensava nesse texto hoje, quando o Senhor trouxe esse texto ao meu coração, do valor que é. Qual é a medida de amar o seu próximo, né? Qual é a régua?
A régua é amar a si mesmo. Você só pode amar o próximo da mesma maneira que você ama a si mesmo. Se você não entende como você deve se amar, se você não entende quem você é em Deus, qual é a sua identidade, para que você nasceu, dificilmente você vai identificar que você está num relacionamento abusivo. Dificilmente você vai identificar que você está num relacionamento narcisista. Então, eu quero deixar essa mensagem ao seu coração para que você pense nisso. O quanto você se ama. O quanto você ama o próximo. Não é amar mais o próximo do que a você mesmo. É amar do mesmo modo, né? Você precisa se conhecer, precisa se amar, precisa entender da sua identidade, quem você é em Deus. Quando você tem essas coisas muito claras dentro de você, vai ficar mais fácil você identificar que está num relacionamento abusivo, que não é o padrão do reino para você, que não foi isso que Deus planejou para sua vida. Ok? Guarda isso aí no seu coração. Eu vou aqui, deixa eu ver, vou enviar o convite para Jennifer, enviar para Denise também. Vamos ver quem vai entrar. Boa noite, boa noite. Paz do Senhor, irmão Dinei, Thalita querida, Madalena, deixa eu ver, Genilda querida, paz do Senhor, a Joyce, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Uma honra ter vocês aqui com a gente. A Pan, Bolsone, paz querida, tudo bem? Elaine, paz do Senhor, Nájila, paz do Senhor. A Cida, seja bem-vinda. Ah, glória a Deus, a Jennifer foi a primeira a entrar. Boa noite, pastora Rita. Boa noite. Agora a Denise está entrando também. Cheguei, meninas. Ao vivo é assim mesmo, é a emoção, entendeu? Mesmo, né? Sempre tem, né, pastor? Emoção. Sempre tem emoção. Sempre assim, né? Obrigada, meninas, por estarem aqui comigo, participando dessa live, né, por aceitar meu convite. Vai ser uma honra aprender com vocês, receber do que vocês têm para derramar no nosso coração. Né, eu já falei aqui, logo no início, eu estava falando de vocês, então eu quero que vocês se sintam à vontade aqui, posso, né, falar, né, daquilo que Deus colocou no coração de vocês. Eu creio que alguns amigos de vocês estão aqui, ó, porque tem alguns nomes que eu não conheço. Sim, estão aí já. Pastora Rita, pergunta sobre o som, porque parece que teve um comentário aí que o som está replicando. Olha, a sua voz também está ruim de ouvir. Eu acho melhor a gente fazer assim. Quando a gente não estiver falando, a gente fecha o nosso microfone. Ou talvez abaixar um pouquinho do volume de vocês, às vezes ajuda. Eu vou abaixar o meu. Baixei o meu. Abaixaram? Isso. Agora fala um pouquinho, Jennifer. Aproveita para cumprimentar aí. Pessoal, vai dando aí um retorno se o som tá legal. Tá melhor. Achou, Elaine? Me conta. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos que entraram aí, né? Mais uma vez, com a graça do Senhor, nós estamos aqui para conversarmos, para trazermos, né, um assunto muito relevante, extremamente necessário, e para ouvir, né, também uma história linda aí de superação, de cura, de restauração. E eu creio que vai ser poderoso esse tempo que nós estivermos, né, juntas aqui, falando sobre isso, falando sobre o reino, falando sobre Jesus, falando sobre cura. E que o Senhor traga, né, esse direcionamento e essa luz para cada um de nós. Até porque, como a pastora Rita, né, ela abriu aí dizendo algo maravilhoso da parte do Senhor.
Deus nunca chamou ninguém, né, para amar ao ponto de perder a sua própria identidade, a ponto de perder a sua própria essência, né? Que nós precisamos construir no Senhor. Então, é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos tratar. Me sinto privilegiada por mais essa oportunidade, privilegiada de conhecer você, Denise, um pouquinho, né, que nós conversamos ali, já fiquei super feliz em conhecer você, pastora Rita nem se fala, né, presente do Senhor Jesus. E vamos juntas, né, vamos lá, em nome de Jesus, todo mundo entra aí, envia aí o aviãozinho, chama seus amigos, chama seus parentes e vamos embora. Denise, fique à vontade aí para cumprimentar, né? Para falar um pouquinho aí da sua história, do seu testemunho, né? Nós estamos aqui para receber, né? O que você tem para derramar sobre os nossos corações, tá bom? Amém, amém, meninas. Primeiramente, boa noite, pastora Rita, Jennifer, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meninas, é uma honra para mim estar aqui com vocês, né, nessa noite. E não tem como não se emocionar, né, porque é tudo sobre Ele. Então, quando o Senhor, ele faz esse ajuntamento, né, com mulheres, eu fico assim apaixonada, né? Porque é um ministério onde nós vemos que existe uma deficiência. E eu já logo prestando atenção no que a pastora Rita estava falando, né? Quando nós conseguimos enxergar a nossa identidade em Cristo, quando nós conseguimos identificar a importância que temos e quem somos, nós conseguimos sair de um lugar, né? De um lugar de prisão emocional, onde você consegue diagnosticar que o amor de Jesus Cristo, ele inunda aquele lugar de dor, né? Aquele espaço vago que em outrora era dor, tristeza, angústia, e renasce, né? Você acaba renascendo de novo e de uma forma espetacular, porque aí você não volta mais para esse lugar quando você encontra o seu lugar em Cristo, né? Então, louvo a Deus pela vida de vocês, por essa oportunidade também. Já quero agradecer os meus amigos que eu já vi aí, o pessoal na live, a Madalena, a Joyce, a Pati. Deus abençoe a vida de vocês, meninas. E que esse tema, né, que ultimamente está sendo bem comentado, né, tem trazido para os nossos corações aí um alerta, principalmente no meio cristão, né? Onde nós vemos tanta deficiência nessa parte. Então, eu louvo a Deus pela vida da pastora Rita, que aí acompanha casais, né? Porque eu acho isso muito importante. E também a parte mental que tem que estar em dia. Eu falo isso porque é muito necessário, principalmente em um momento de cura, né? Então, aí nós temos a Jennifer, eu louvo a Deus pela vida de vocês, meninas. E é isso. Trago aqui a saudação do meu pastor, estou aqui, né, debaixo da bênção dele, e gostaria de deixar isso para vocês também. Para quem não me conhece, meu nome é Denise, eu sou masoterapeuta, pela misericórdia do Senhor, sou presbítera na Igreja Unida do Jardim Ângela, e tenho uma linda história para contar, né? Uma história de superação. Então, são alguns pontos que eu acho importantes ser abordados. Quando nós estamos num momento de dependência emocional, você acaba se tornando uma presa fácil. E quando você se torna esse tipo de presa, isso independente de homem ou mulher, mas geralmente mais a mulher, porque nós somos mais emoção, mais sentimento, né? Então a gente acaba se tornando uma presa fácil para esse tipo de pessoas, né? Que hoje a gente trata como TPN, que são pessoas que têm o transtorno da personalidade narcisista. Então, esse tipo de transtorno, ele nada mais é do que um padrão persistente, né? Onde a pessoa, ela tem aquela
persistência de ter grandiosidade, aquela necessidade extrema de admiração, né? Essa pessoa, ela não tem empatia pelos seus sentimentos, é uma condição mental que ela forma, né? Ela afeta de alguma forma a forma da pessoa pensar, sentir, se relacionar. E isso aconteceu comigo há 3 anos atrás. Eu tive um relacionamento, né, com uma pessoa a qual eu enxerguei uma pessoa cristã, uma pessoa que naquele momento ele supria umas necessidades emocionais que eu tinha. E que nesse momento abriu um leque, né, na minha cabeça, onde aquilo que eu achava que era amor e queria me preencher e traria a mim uma felicidade, na verdade não. Me trouxe momentos de dores, de angústias ao longo de 3 anos. E aí entra o que a pastora Rita falou, né? Que é você tem que estar atenta ao seu lugar, você tem que valorizar a sua identidade. De forma alguma você pode deixar que nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de sentimento tire isso de você, que é essa sua identidade, né? E eu fui pega exatamente nesse momento, um momento delicado da minha vida, onde eu estava passando por vários problemas emocionais, financeiros, né, familiares, então a gente acaba ficando fragilizada. E aí eu passei por um relacionamento onde a pessoa, ela simplesmente preencheu todas aquelas lacunas em primeira instância, né? Então, eu estava muito feliz, eu estava radiante, mas no decorrer, né, do relacionamento, eu fui perdendo o meu brilho, eu fui perdendo a minha identidade, eu já não sabia mais quem eu era em Cristo, eu já não sabia mais quem eu era no meio da sociedade, porque você fica tão presa àquele ciclo de querer como posso explicar? Agradar a pessoa, né? E aí você acaba sendo apagada, né? E o que acontece muito, meninas, é que as mulheres, hoje em dia, é muito difícil identificar uma pessoa narcisista, porque você, de primeiro momento, você não consegue enxergar. Quando você está de fora do ciclo, que você vê uma pessoa em sofrimento num relacionamento abusivo, você julga. Você fala, nossa, mas como que ela consegue passar por isso? Como ela se sujeita a ficar nesse lugar, né, de sofrimento? Mas quando você está nesse lugar, aí você entende o quão difícil é você sair de um relacionamento abusivo, né? Então, assim, a minha história é um lindo testemunho, e eu sei que, assim, o Senhor, Ele me tirou desse lugar de dor, né? Para honra e glória do Senhor. Tem 1 ano e 9 meses, né, que eu sou uma nova mulher, e eu tenho me surpreendido muito com o que o Senhor tem feito na minha vida. Em todas as áreas, o Senhor, Ele tem me surpreendido, né? Então, assim, eu gostaria, claro, de deixar aqui alguns pontos importantes. Eu não sei se a pastora Rita vai querer fazer alguma sugestão dos tópicos, ou se eu já posso falar, né? Aí... Não, pode falar, fique à vontade, a gente quer te ouvir, né? Depois a Jennifer também vai falar, tá bom? Exatamente. Então, na verdade, eu quando eu conheci essa pessoa, eu estava passando por esse problema, né, emocional, estava bem fragilizada, e ele foi meu suprimento. Ele simplesmente era muito atencioso, aquele homem que me dava atenção, que cuidava de mim, conquistou todos os meus amigos, conquistou os irmãos da onde eu congregava, né? Tanto é que quando eu chegava na igreja, as pessoas mal perguntavam de mim, já perguntavam logo da pessoa, né? Então a gente vê que eles têm realmente esse poder, né? De manipulação, de envolver, de serem muito simpáticos. E ali eu, né, debaixo ali dos meus pastores, tive um relacionamento, namoro,
noivado, depois veio o casamento, e depois que eu me casei, a minha vida se tornou um verdadeiro caos. E é isso que eu gostaria de falar um pouquinho, né? Quando você encontra uma pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista, você vai passar por 5 etapas do ciclo, que foi exatamente o que aconteceu comigo, tá? Então, as etapas do ciclo, ela envolve o love bombing. O love bombing, a gente fala que é o bombardeio de amor. É quando a pessoa, ela te encontra e ela vai te bombardear de amor. Então, ela vai fazer de tudo para te conquistar. Ela vai ser a pessoa mais amável do mundo, ela vai te encher de presentes, ela vai fazer de tudo para que você fique realmente presa emocionalmente a ela. Seja homem ou seja mulher, tá? Isso num gênero total. E quando o narcisista ele consegue fazer o hoovering com você, ele passa para a idealização. O que é a idealização? Ele idealiza, né, em você a pessoa que ele nunca foi. Então, geralmente, essas pessoas que têm um transtorno, elas vêm de um trauma de infância e acaba trazendo isso para a vida adulta, né? E ele acaba idealizando em você, porque ele nunca vai procurar uma pessoa igual a ele. Ele vai sempre procurar uma pessoa melhor que ele. Uma pessoa que seja empata, por exemplo. A pessoa empata, o nome já fala, né? A empatia. Então, ela tem o coração muito bom, é uma pessoa amável. Então, é uma presa fácil para o narcisista, porque ele acaba se aproximando de você e ele vai te idealizar, ele vai te estudar. Então, eu lembro que comigo, eu ficava até 3, 4 horas da manhã no telefone, e essa pessoa ficava, na época, falando tudo sobre, conversando, querendo saber tudo sobre a minha vida. E eu, achando que eu estava conhecendo a pessoa, e nós, como uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa muito sincera, então eu falo mesmo, né? Minha vida é um livro aberto. E aí você acaba contando, e eu contando tudo sobre a minha vida, deixando muitas coisas esclarecidas, e ele foi só me estudando exatamente todos os pontos da minha vida para depois ele usar isso contra mim. E ele só falava dele o que ele queria que eu soubesse. Então essa é a parte da idealização. Aí ele junta o love bomb com a idealização, porque ele já te estudou. Né? Então, a pessoa narcisista, quando ela te estuda, ela consegue facilmente ver aonde estão as suas deficiências para que ela possa preencher e te conquistar, ok? E aí, quando você entra no ciclo e essa pessoa percebe, né, que você está já envolvida naquele ciclo de amor e você está apaixonada, então ele vai correr rapidamente para um casamento para que ele consiga te prender e mostrar para a sociedade que é uma pessoa do bem, é uma mãe de família, ou é um pai de família, para que nunca as pessoas venham desconfiar que ele é uma pessoa que tem o transtorno da personalidade. Então, é tudo muito cronometrado, né? Tudo muito calculado. E depois que ele te estudou, teve o love bomb, a idealização, que no meu caso houve o casamento. Aí teve o casamento, meu casamento foi lindíssimo, coisa mais linda, tudo certinho, como se deve ser. E no primeiro dia da minha lua de mel, que foi onde nós viajamos, foi onde começou o tormento na minha vida. Foi desde a lua de mel. Então, a terceira etapa, que foi a que eu passei, é a desvalorização. É onde ele já começa a te desvalorizar. Então, tudo que vocês possam imaginar de humilhação, eu passei. Eu só não passei por uma agressão física. Mas, de fato, quando você vive um relacionamento abusivo, a maior agressão é a emocional. Porque é onde te destrói, né? Então, eu vivia, pastora, eu vivia um morde-a-sopra. A minha vida era um morde-a-sopra todos os dias. Tinha aqueles dias que, por exemplo, a pessoa
me amava, me idolatrava, você é o amor da minha vida. Nossa, eu falava, ai, glória a Deus, agora tá tudo certinho no lugar. Ficava 2 dias assim, quando de repente a pessoa mudava, como se fosse um camaleão, sabe? Então, eu nunca sabia como agir, porque eu não sabia se a pessoa ia chegar em casa bem, eu não sabia se eu podia falar, então eu acabava pisando em ovos, né? Então, aquilo ia me machucando, porque tudo que eu fazia para agradar, tudo que eu fazia, né, para poder demonstrar afeto, carinho, ele simplesmente me destruía, ele me desvalorizava. E com o passar do tempo, eu fui perdendo o meu brilho. Chegou um momento que eu chegava em casa e as minhas roupas estavam todas num saco, separadas. E eu, o que está acontecendo? O que você está fazendo? E ele me convencia de que aquelas minhas roupas, ou seja, minha identidade, o que eu gostava de usar, não era bom para mim. Eu tinha que usar o que estava separado no guarda-roupa e ele usava o quê? A manipulação com amor falso, né? Amor, você é uma presbítera. Amor, você é bonita, você trabalha numa estética. Essas roupas não ficam boas para você. Essas aqui são lindas. E no meu ver, que é o que acontece com muitas mulheres, eu achava que era um cuidado, né? Eu falava, uau, meu marido está cuidando de mim. Olha como ele me observa, né? Ele está cuidando, olha que lindo. E na verdade, não. Na verdade, ele estava me moldando da forma que ele gostaria que eu fosse, e não como a Denise é. Né? Então, essa parte eu não percebia. Por quê? Porque exatamente quando entra nessa parte da desvalorização, ele vai te afastar de tudo, bem silenciosamente, você não vai não perceber. Ele me afastou dos meus amigos, ele me afastou em partes do meu ministério, porque ele falava assim, poxa vida, hoje eu tô de folga, vamos ficar juntos hoje? E eu, para agradar, né, o meu marido, não, tá bom, eu vou ficar. E isso ia minando a minha vida espiritual, porque eu deixava de ir na igreja, né, para estar com ele. E quando eu estava em casa com ele, era um inferno, porque ele acabava fazendo de tudo muito ruim. Era briga por qualquer coisa, eu não podia falar, eu não podia me expressar, e eu tinha que ser exatamente aquilo que ele gostaria que eu fosse. Então, nas folgas dele, eu não podia trabalhar. Eu inventava para as minhas amigas de trabalho, hoje eu estou um pouco cansada, eu não estou muito bem, eu não vou atender. Mas por quê? Porque ele estava em casa e se eu saísse, ele achava ruim. E aí vocês podem falar, nossa, mas poxa, você deixou essa, né, chegar nesse ponto? Eu não sabia como agir, porque era um morde-a-sopra tão grande que eu precisava deixar o ambiente da minha casa em paz. Então, para eu ter um pouco de paz, eu cedia. Então, era mais fácil eu aceitar do que eu revidar e transformar aquela noite num looping de terror. Porque ele começou a se demonstrar quando eu confrontava ele, e aí ele quebrava tudo dentro da minha casa. As primeiras coisas que ele começou a quebrar foi as coisas do casamento, que eu, com muito carinho, mandei fazer, eram peças, e nós mulheres, a gente tem essas coisas de detalhes, né? E aí ele destruiu tudo, e ele quebrava tudo, e de repente, do nada, ele mudava. Meu amor, me perdoa, eu te amo demais, eu não vou fazer mais isso, eu tô mudando. E pasme, pastora, pasme, Jennifer, sabe o que ele fazia? Quando acontecia esses episódios, ele ia pro quarto e falava assim para mim, eu vou orar, porque o meu Deus me deu você uma vez, ele vai me dar de novo. E ele dobrava o joelho, ele ficava o dia inteiro orando no quarto sem sair. Ele pegava o inário, ele cantava hinos o dia inteiro enquanto eu fazia os trabalhos na minha casa. E o que acontecia? Eu, como uma mulher cristã que sou, tentando preservar o meu casamento e o meu lar, eu falava, uau,
ele tá orando, Deus tá trabalhando e Deus vai transformar, e ai, vai ficar tudo bem. E aí, quando ele saía do jejum, quando ele saía... Ai, gente, eu vou parar que minha filha tá na live, a Letícia. Filha, mamãe te ama e ainda te deve amor. A minha filha foi um dos meus alicerces. E, gente, a pastora Rita, Jennifer, você é mãe? Então, nós sabemos que quando nós somos mães, os nossos filhos, eles sentem, né? Os nossos filhos, eles são protetores, né? E a minha filha, desde que a primeira vez que eu mostrei a foto para ela e falei, olha, filha, tô conhecendo essa pessoa, ela falou, mãe, não gostei dele. Meu Eu falei, mas Deus. filha, você não pode falar que você não gostou, você tá vendo pela foto. Ela, mãe, eu não gostei. E desde o início até o final, a minha filha, ela falou assim para mim, mãe, eu só estou aqui no seu casamento porque você está feliz e eu quero ver você feliz. Mas se vocês vissem as fotos da minha filha no casamento, gente, o semblante dela não negava, né? E a minha filha foi, assim, o meu alicerce nesse momento. E então, voltando aqui, recapitulando, né? Quando ele simplesmente orava, jejuava e me trazia de novo para o ciclo. Porque eu entendia que ele se arrependeu. Então, ele se arrependeu e ele falava, Deus, eu orei, Deus me trouxe você. Porque foi tudo, né, uma manipulação, foi oração, ele abria cultos, né? Ele falava em línguas. Então, uau, é o homem que eu pedi para Deus. É isso que nós pensamos. E nesse decorrer de ele orava e jejuava, tem uma amiga minha aqui na live também, a Vivi, é minha intercessora. A Vivi, ela tem a minha casa aberta para ela. Nós somos amigas há mais de 20 anos e a Vivi foi uma das primeiras pessoas que ele afastou da minha vida. Meu Ele tirou Deus. a Vivi de mim, né? Sorrateiramente. E eu me senti sozinha, né? Porque eu não tinha mais a minha proteção, minha cobertura, eu não estava mais indo para a igreja, eu já não estava indo mais para o meu ambiente de trabalho e eu estava simplesmente, né, murchando aí. E nesse momento eu perdoava ele, daqui 3 dias ele se transformava de novo e a minha vida estava um caos, eu já não aguentava mais, né? E foi o momento da desvalorização. Aí foi onde eu descobri muitas coisas e ele deixava muito em evidência porque ele deixava exatamente pistas para que eu pudesse pegar, né? Então, ele na época ele trabalhava num shopping e, pastora, pasme, ele me traiu com o shopping inteiro. Desde a moça da limpeza até as maiores lojistas. E eu todos os dias fazia, deixava tudo pronto, a marmita, levava para ele lá, e ele sempre dava um jeito de eu não entrar no shopping, porque como ele era segurança, ele falava que os chefes estavam à paisana, né, não daria para eu entrar lá, então eu entregava no estacionamento para ele, mas não, por quê? Porque ele nunca usava aliança no ambiente de trabalho, né? Ele não usava aliança nesse ambiente. Então, eu descobri muitas coisas, eu cheguei em muitas mulheres na época, eu fiquei, assim, destruída, porque, pasme, eles conseguem manipular mulheres pela internet. Ele era noiva de 3 mulheres diferentes, em lugares diferentes, pela internet, sem nunca ter nem se visto, nem quer conhecido os parentes ou nada, e elas já estavam totalmente apaixonadas. Teve uma que fez até enxoval, e ele casado comigo. Então é uma coisa assim surreal, que às vezes a gente fala, não, mas não existe. Existe e está aí. Por quê? Exatamente porque nós não cuidamos, né, da dependência emocional. Nós não cuidamos da parte psique, do nosso psicológico, né, gente? Então é muito importante isso, porque a gente sabe o quão o desastre que é feito sobre esse relacionamento quando a gente não está preparado. E aí, quando eu já descobri tudo,
E, meninas, é tão interessante que o amor de Deus, ele tem assim, um carinho tão grande pela minha vida, sem eu merecer. E esse ministério de mulheres que o Senhor, pela misericórdia dele, entregou na minha mão, até me emociono, porque hoje eu sou masoterapeuta e eu trabalho com as meninas, elas falam que é drenagem com Deus. Drenagem com Deus Pai. Porque eu amo essas meninas de todo o meu coração e o Senhor me deu esse projeto porque nós devemos ir às nações. Nenhuma mulher mais deve passar por isso. Esse choro hoje é um choro de emoção, de gratidão, de alegria, mas um dia foi um choro de muita dor, né? E eu, se depender de mim, desse projeto que nasceu no coração de Deus principalmente, e depois nasceu, né, no meu coração, e a Elaine maravilhosa, a Elaine que está aí, né, que está por trás dos bastidores, que a gente ama a vida dela, maravilhosa. Ela está aí na frente do meu livro, né, que vai ter um lançamento aí em breve, para honra e glória do Senhor. E eu creio que esse livro não se trata de financeiro, se trata de ir às nações. E em nome de Jesus eu declaro que esse livro, ele vai alcançar mulheres que, assim como eu, vão florescer na presença de Jesus. Porque nós somos mulheres preciosas para o reino. E nenhuma mulher deve se aceitar estar no lugar de dor, porque aonde a presença de Jesus está, a dor ela não mata, né? Ela simplesmente nos faz florescer. E eu louvo a Deus por isso. Ah lá, as meninas, essas são minhas lindas. Colocou até o girassol ali, gente, porque esse girassol, a Elaine sabe, é a capa do livro e tem um significado que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. Pastora, se eu estiver falando muito aí, você, ó, me avisa. Não, não, tá? Nós estamos tranquila aqui, né? A Amém. gente quer realmente essa troca, né, de conhecimento, também do que Deus tem feito na sua vida, né? Amém. Eu fico me perguntando, né? E até eu queria que a Jennifer falasse um pouquinho dessa questão, Jennifer, da dependência emocional, quando ela não é tratada e a gente fica em risco, a gente fica exposta a esse tipo de vivência, não é? Vamos lá. É, a Denise trouxe, né, essa questão da dependência emocional, que normalmente, né, são as presas fáceis que a gente fala, né, Denise, que a gente costuma. Jennifer, só um minutinho, o seu som tá bem, tá mais baixo e ele tá meio que falhando. Denise, se você puder fechar o seu microfone, eu também vou fechar o meu. Vamos ver se fica melhor, tá bom? Tá, vou falando, vocês me dão um sinal se tá ok. Melhorou? Ok. Então, vamos lá. Denise trouxe, né? Muito bem colocado, muito bem posicionado. E o que a gente mais ouve sobre relacionamentos, né, abusivos, narcisistas, é a questão da dependência emocional. E a dependência emocional, ela tem essas raízes, ela tem raízes, né? Então, quando a gente normalmente senta, eu acredito que a Denise passou por esse processo, né? Quando a gente senta para conhecer, para entender, para fazer esse mergulho sobre quem nós somos, quais são as nossas debilidades, o que acontece com a gente, de onde veio isso, por que eu aceitei isso, né? Quando a venda dos olhos começam a ser retiradas, a gente vai buscar essas causas, esses fatores. Então, veja bem, o nosso cérebro, né, o cérebro humano, ele é programado para buscar por vínculos, para buscar por relacionamentos, porque são esses relacionamentos que garantem a nossa sobrevivência, né? Então, os hormônios são liberados, hormônios da ocitocina, buscando sempre esse esse relacionamento, essa necessidade de proteção, de segurança, de satisfação, de prazer, né? Então, quando esse vínculo estável que a gente busca, ele é marcado por essa carência, né? Que a gente vai chamar de dependência, de carência emocional. Então, o nosso cérebro, a tendência dele é buscar compulsivamente contato.
A gente quer buscar esse apego em qualquer coisa, em qualquer pessoa que supra essa falta e essa necessidade que a gente tem por causa dessa necessidade que o nosso cérebro tem de contato, de relacionamento, de nos relacionar. Então, a gente começa a aceitar qualquer coisa, a viver qualquer coisa, a suportar qualquer coisa, desde que a nossa falta, a nossa ausência, a nossa carência, ela seja suprida de alguma forma, né? Então, quando normalmente eu sento, né, com as minhas pacientes, para quem não sabe, está chegando aí, né? Deus me deu essa graça, me concedeu esse presente, né, de me tornar psicanalista clínica e entender sobre pessoas e amar pessoas. E, enfim, quando a gente senta com essas pessoas, com mulheres, e a gente identifica essa carência, essa dependência, a gente vai buscar isso lá atrás. Então, normalmente, pessoas que carregam dependência foram crianças que sofreram essas ausências, ausências de afeto, ausências de atenção. São crianças que vieram de um lar disfuncional, que não teve presença de pai, que não foi validadas, né? Que não receberam essa validação, que não viveram debaixo de um lar que nutrisse esse relacionamento saudável. São mulheres ou pessoas que vão repetir esses padrões porque vivenciaram um relacionamento abusivo de pai e de mãe, cresceram dentro dessa estrutura e entenderam que esta é uma forma de amor, que sofrer é amor, que ser violada é amor, que ser maltratada é uma forma de amor, é a visão mais próxima de amor que a criança vai receber ali. Então, tudo isso é como Ô, se... Jennifer, é o jeito dele me amar. Isso, exatamente. Por isso, pastora Rita, quando a Denise disse assim, as pessoas olham de fora, já identificam e falam, nossa, que mulher trouxa, que mulher boba, tá vendo que o cara tá fazendo gato sapato, mas fica aí mendigando, e é exatamente isso, mendigando migalhas de amor, migalhas de afeto. Então, o que um relacionamento abusivo, o que uma pessoa abusiva, tóxica faz? Ela te tira você de você mesma. Então, por isso que essa pessoa constrói e ela idealiza ali todo um cenário, ela investiga, ela vai saber seus pontos fracos, seus pontos fortes, porque ela precisa tirar a visão ou a pouca visão que você tem de você mesma. Então, ela mina, ela te invalida, ela te faz realmente acreditar que você é nada. E que o pouco que ela tem e o pouco que ela te dá é o suficiente para você. Que sem você, que sem essa pessoa, ela não é nada, ela não é ninguém, ela é descartável, ela não vai arrumar ninguém, ela não vai conseguir ninguém. Então, ela vai minando esse pouquinho de construção que a pessoa vai tendo ali ao longo da vida, então ela desconstrói isso daí. Então a pessoa passa a se tornar cada vez mais dependente dessa pessoa. Então é como se ela entrasse mesmo num buraco, ela fosse uma morta-viva. Que a única coisa que realmente a mantém viva é o que essa pessoa diz sobre ela, faz para ela, sacrifica por ela. Então, ela vai deturpando essa imagem de amor, de cuidado, de proteção. E a pessoa entra nessa cadeia, né? Ela entra nessa prisão e ela não consegue sair. Por quê? Porque ela não consegue enxergar vida atrás disso. Ela não consegue enxergar saída. É tipo, mas como eu saio? Quem eu sou? O que eu faço? O que eu tenho? Então, é esse lugar de aprisionamento. Né? Ela vai para onde? Ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que ela tem, ela não sabe quem ela é. Ela, normalmente, né, essas pessoas sempre dependem emocionalmente, mas também dependem financeiramente, dependem por causa de filhos, dependem profissionalmente. Então, ela entra num círculo que realmente ela não enxerga saída em lugar nenhum. Ela passa a acreditar que realmente aquilo ali é a vida que ela tem e ela precisa suportar aquilo ali, ela precisa sobreviver
a tudo aquilo ali. Eu não sei se a Denise vai trazer ou a pastora Rita vai trazer, mas tínhamos conversado como isso é mais difícil dentro de um ambiente religioso, né? E eu não sei se a pastora vai me permitir falar sobre isso, ou se nós vamos dar mais um tempinho para a Denise conversar, se eu já posso falar um pouquinho sobre isso, pastora. Deixa eu fazer um comentário, né? Ok. Só lembrando, todo mundo que está assistindo e os que vão assistir depois, narcisismo não é só uma questão dos homens. Podem ter mulheres narcisistas, mães narcisistas, pais narcisistas, né? Filhos narcisistas, tá bom? Porque às vezes, como a gente tá. Eu trabalho, eu sou terapeuta de casais, a Denise está trazendo o testemunho dela, a Jennifer é psicanalista, então a gente está voltando mais para a questão de casamento, mas narcisista pode estar em todos os ambientes, né? E realmente, eu estava aqui enquanto a Jennifer estava falando, e pode ficar à vontade para falar, Jennifer. Eu estava pensando que quando eu me sento com alguns casais para ouvir a história deles, e eles vão contando alguns padrões, né, de palavras, de relacionamento, do relacionamento deles, das atitudes que eles têm um com o outro, e eu percebo que essa questão do narcisismo, desse transtorno de personalidade, muitas vezes é tão tolerado dentro da igreja como se fosse uma coisa comum. Gente, não é. Até porque todo o evangelho nos leva a uma direção de transformação, de mudança de vida, não é? Ninguém que se converte vai continuar do mesmo jeito. A gente vai ser transformado, porque a palavra de Deus vai nos levar para esse lugar de transformação. É um negar-se a si mesmo todos os dias, todas as horas. O casamento, eu entendo que é uma das maiores ferramentas de transformação na nossa vida, porque a gente entrou numa aliança, estamos de acordo ali que nós vamos ficar até que a morte nos separe, e a gente tem que descer a olaria lá, permitir que Deus nos quebrante e nos transforme. Mas quando você entra numa questão de um transtorno de personalidade que um dos cônjuges tem, como é que suporta isso? E muitas vezes a igreja não sabe discernir isso, os pastores não conseguem discernir isso, não entendem disso, e muitas vezes, imagina, né? Quantas irmãs, quantas mulheres, na maioria das vezes mulheres, sofrem e são humilhadas, perseguidas dentro da igreja, porque não suportaram o casamento que estava debaixo do narcisismo. Então é um assunto muito, muito sério, né? Jennifer, fala então, né, pra gente, depois a Denise também. É sério, né, pastor? E é muito complexo. Vale ressaltar também, né, já que estamos falando de relacionamentos abusivos, que nem todo relacionamento abusivo ele é composto também por alguém narcisista. Verdade. Aí vai generalizar o abuso e vai diagnosticar todo relacionamento como alguém é narcisista, alguém é narcisista. E às vezes não é, mas não deixa de ser um relacionamento abusivo, né? Nós temos transtornos, mas nós temos também desvio de caráter. Nós temos também criação, nós temos também idealização, nós temos também repetição de padrão e por aí vai. Então, isso precisa ser acompanhado, né? E a Denise trouxe muito claramente os pontos que eu nem vou precisar falar sobre eles, porque já foi muito bem colocado, Denise, né? De como a gente identifica, de como a gente vê, dos sinais, né? De observar, porque senão a gente também sai diagnosticando todo mundo. Olha, o fulano é narcisista porque me chamou de tal coisa, né? O fulano é isso porque ele fez tal coisa. E ela disse também que não apanhava, né? Nem todo narcisista também ele bate, né? Mas há os que batem também, e os que não são, mas que batem também. Então a gente precisa, né, ter esse entendimento, né, ao procurar ajuda, ao identificar, ao pedir um socorro, a gente tem que ter isso, né? Então vamos lá. Por que é mais difícil isso dentro de um ambiente religioso? Justamente por causa da religiosidade.
e porque nós fomos ensinados, né, que crente suporta tudo, que a gente precisa aguentar tudo, e que às vezes isso é uma falta de comprometimento, que isso não pode, que a gente tem que suportar porque até a morte o separe, e por aí vai. E por causa também, pastora Rita, é o que a gente sempre trago por aqui, a vergonha, o julgamento, o preconceito, né? Normalmente essas pessoas que estão na linha de frente, né? Que foi o caso aí da Denise. Ele era pregador, estava à frente, estava ali, todo carismático, fazendo a obra, falando, conversando, né? Então, dificilmente uma pessoa do lado de fora ela vai de imediato falar, olha, ela vive um inferno na casa dela, né? E, obviamente, a gente de cara não chega, olha, gente, eu tô aqui servindo, mas a ligação aqui é muito difícil. E a falta de conhecimento, né, dentro das igrejas, dentro das empresas também, vamos deixar isso também claro, dentro do nosso convívio de amigos, de familiares, essa falta de conhecimento também é um ponto fundamental que realmente nos impedem, né, de viver esse processo de transformação, esse socorro, né, de sair correndo quando é risco de vida. Então, isso é sufocante dentro das igrejas, porque normalmente quando a gente chega a aconselhar, chega com uma demanda, né, para os líderes religiosos, sempre tem a frase, ora mais, irmã. Eu acredito que a Denise deve ter escutado muito isso. Ora mais, irmã, olha, isso é porque vocês estão precisando orar mais. Então, isso chega em forma de cobrança para nós, isso chega em forma de peso para nós, e a gente acaba não podendo, né, compartilhar e não podendo ali de fato revelar, confessar, e enfim. Mas ainda assim, o julgamento, a falta de conhecimento é o que mais impede, né, a igreja em si, os líderes religiosos em si, de dar realmente uma devida assistência. Então, para mim, pastor Rita, lembra quando a gente falou muito nas lives passadas sobre o respeito dentro do casamento, essas questões aí. Então, é muito relevante quando, por exemplo, um casal chega e vai compartilhar histórias de falta de respeito, de agressão verbal, de humilhação. Então, a gente senta, a gente escuta, a gente orienta, a gente investiga, a gente procura saber, a gente faz um acompanhamento. Então, o que faltam hoje dentro das igrejas, né? Acompanhamento. É você sentar, é você ouvir, é você investigar, é você acolher, é você ter esse olhar acolhedor, esse olhar sem julgamento, e não olhar, olha, a igreja inteira já está sabendo, a cidade inteira está sabendo, os vizinhos todos estão sabendo, né? Então, essas pessoas, elas precisam de acolhimento, porque elas não têm ideia, de fato, o que elas realmente vivem. Para elas, esse cenário é o cenário e pronto. Para elas viver dentro desse casamento, é o que Deus designou e pronto. Elas precisam sobreviver, elas precisam suportar e pronto. Então, a gente vai idealizando isso, a gente vai dando voz para isso e a gente vê cada vez mais esses casos, né, dentro do ambiente religioso. Eu queria que você falasse, Denise, um pouquinho sobre isso, né? Essas experiências religiosas que você teve, a forma, né, como a igreja te direcionou, ou o que você levava, o que você pensava. E olha só, ele manipulava, né, a Denise de acordo com aquilo que ela cria, vamos dizer assim, com o ponto fraco, né, dela, é Deus, é servir a Deus. Então, opa, à medida que à medida que eu for falando de Deus, à medida que eu for colocando Deus nesse negócio, né, eu consigo ali cada vez mais tê-la, né, para perto de mim. Então, como era isso para você, Denise? Como que você enxergava essa questão religiosa, né? Vamos falar abertamente sobre isso. Vamos lá, meninas, eu acho isso um tópico muito importante. Esse ponto é muito importante, né?
Por quê? Porque, igual tanto a Jennifer estava falando, esse cuidado dos pastores, né? E de primeira instância, eu tive sim influências, né, de pastores que chegaram para mim e falaram: não, vamos orar, porque isso é uma crise no seu casamento. E você não pode se separar, tá na Bíblia. Não, esse casamento você tem que levar para sempre. Mas eu louvo a Deus pelos meus pastores, né? O pastor José Roberto é uma bênção. Eu, pela misericórdia do Senhor, eu fui muito bem acolhida logo depois do descarte, porque o descarte é do dia para a noite. Ele simplesmente, nós tivemos uma conversa linda, maravilhosa, eu te amo e tá tudo bem, quando no outro dia eu não te amo mais e tchau. Então o descarte é feito muito rápido. E os meus pastores, no dia seguinte do descarte, eles vieram me visitar. Eles vieram na minha casa, meu pastor me acolheu e ele falou para mim: eu sei o caráter que você tem em Cristo e eu estou aqui para te apoiar. E eu, graças a Deus, eu não passei por esse tipo de religiosidade onde eu fui julgada. Muito pelo contrário. O meu pastor, ele falou para mim: eu não quero ver você na igreja. Eu não vou ver sua cara na igreja. Eu quero que você se cure. Eu quero que você se cuide. E o seu lugar vai estar lá. Quando você voltar, você vai voltar a ministrar, você vai voltar a louvar, você vai ajudar na diretoria, você vai ajudar no que precisar, mas nesse primeiro momento eu quero você aqui. E foi onde eu comecei, já tinha começado as sessões de terapia, né, com a Mônica, que é maravilhosa, me ajudou muito nesse período, e a doutora Luciana também, maravilhosa, me ajudou muito. E quando eu voltei, meninas, para minha surpresa, o meu pastor, ele tinha feito um grupo, né, com os líderes, com os presbíteros, com a liderança da igreja, e ele falou: eu quero que vocês conversem com cada um dos liderados, e o dia que a Denise voltar, eu não quero nem que ninguém toque nesse assunto. Porque o que a mulher fica, pastora, é a vergonha, né? Como eu vou chegar nesse ambiente? Que vergonha! Todo mundo vai olhar, todo mundo vai falar, né? Que a gente se coloca nesse lugar de vergonha. E eu entrei na igreja e os irmãos, né, que de primeira instância perguntavam logo dele de cara, nem perguntaram. Gente, tem 1 ano e 9 meses que eu saí do ciclo de abuso. E nunca ninguém sequer perguntou para mim sobre o assunto. Então, eu acho muito importante essa questão, onde os pastores são posicionados, onde os pastores têm essa visão espiritual, uma visão de reino, né? Porque, querendo ou não, a igreja ela é um hospital. Então, se você vier com um julgamento, né? Ah, mas por que será? Porque eu ouvi também, né? Nossa, mas ele era uma pessoa tão maravilhosa, será mesmo? Então, você tá tão assim que você fala: meu Deus, será que eu fui a culpada, né? Quer dizer, se ele era tão maravilhoso, quem é horrorosa sou eu, né? Sim, pastor, exato. Então, eu acho que é muito importante, né, essa questão dos pastores, do acolhimento, da visão espiritual, da visão de reino e da humanidade, né? Essa questão humana, de você saber se colocar no lugar do outro, que é uma coisa que realmente a pessoa que tem o transtorno da personalidade não tem. E aproveitando aqui, meninas, rapidamente, né, só respondendo a pergunta, acho que da Silvânia que fez aí, quais as características, né, para identificar um narcisista, como identificar um narcisista? O narcisista, ele é muito intenso em tudo, então vai ser tudo muito rápido. Então ele vai chegar com você com palavras de amor, já te amando no primeiro dia de relacionamento, com 1 mês ele já vai querer casamento, ele já vai querer tudo muito, com muita intensidade. Então, quando chegar esse tipo de pessoa com muita intensidade, desconfia, porque eles dão sinais muito rápidos, né? Eles querem casar muito rápido, eles querem te encher de presentes muito rápido, eu te amo, aquela conquista muito rápida. Então, são sinais que eles dão e não devem ser ignorados, tá? É muito importante isso, muito importante. E aí, só para terminar aqui,
é minha parte, o Senhor arrancou essa pessoa da minha Deixa eu vida. te perguntar uma coisa, Denise. Sim. Você entendia disso ou você passou a entender que você estava casada com um narcisista depois que passou todo esse processo? Pastora, bem depois. Eu Meu brinco com as Deus. meninas, porque para mim, na minha, né, eu tava tão leiga, né? Eu achava que narcisismo para mim era coisa de Hitler, de guerra, sabe? Aquela coisa, o narcisista. Eu falava, nossa, deve ser coisa. E quando eu identifiquei, que eu comecei a falar, não, gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E eu acredito que aconteça isso com mulheres que se relacionam com homens narcisistas e homens que se relacionam com mulheres narcisistas. Você sabe que tem algo errado, mas você não consegue diagnosticar o que é que tem de errado. Por isso que o conhecimento ele é muito importante. Hoje eu conheço tudo isso porque eu fui buscar. Só que eu fui buscar exatamente quando eu já estava bem destruída. Porque eu achei uma coisa muito estranha e quem me ajudou? A psicanálise, as terapias. Porque, pasme, eu levei ele para fazer também e ele começou a fazer terapia, porque eles fazem tudo. E uma coisa muito colocada, pastora, que a Jennifer falou, ele vai exatamente te ganhar naquilo que você mais ama. Então, ele sabe que a minha primazia era Deus. Ou seja, o narcisista, ele não tem identidade, ele vai ser o que a vítima é. Por Meu exemplo, Deus. hoje, o meu ex, né, hoje ele é católico, porque a vítima que ele tá hoje é católica. Então, ele se tornou uma pessoa católica. Se amanhã a próxima vítima for uma mãe de santo ou uma pessoa, né, espírita, ele vai se tornar um espírita, porque ele é o que a vítima é. Né, Jennifer, se eu estiver errada, você me corrige, mas é exatamente isso. E, pastora, resumindo, né, a minha história, ela é bem extensa. Se a gente ficar aqui, eu vou, assim, tem muito para Ah, contar. mas vai ter um livro que está nascendo para a gente ler e saber os detalhes e conhecer tudo, né? Exatamente, pastora. E, assim, para finalizar, o Senhor, ele tem um amor tão grande. Teve um dia que eu já estava no fim do ciclo, eu já estava na fase do silêncio, porque eles aplicam o silêncio. Ele estava dentro da minha casa. E a gente estava já um mês e meio sem se falar, porque ele agia como se eu não existisse. Então, eu fui para a igreja, e naquele momento eu falei, Senhor, eu não aguento mais isso. E eu só queria chorar. Foi na igreja da pastora Tânia, uma amiga muito querida. Ela está aqui na live. Tá, minha amiga linda. E aí eu dobrei o meu joelho, ali eu só queria falar com o Senhor. E no término daquele culto, eu lembro até hoje, no dia 14 de outubro de 2024, ela terminou o culto, ela falou para mim, Denise, eu não sei como eu vou te falar isso, mas Deus manda te dizer que ele trouxe essa pessoa para sua vida para dar uma última oportunidade de mudança. Mas essa pessoa não quer mudança. Por amor à sua vida, o Senhor está arrancando ele da sua vida. Quando ela falou isso, pastora, eu recebi aquilo, mas sabe que aquela coisa de dentro, porque quando você está na fase do descarte, você quer buscar o início. Você quer trazer algo de volta para não aceitar que você está passando por um relacionamento que só você existe nele. Né? Então, eu queria buscar lá na frente, eu falava, não, mas aquele dia ele fez isso por mim. Aquele dia ele falou que ele me amava, não, então você começa a buscar lá na frente, né? Então, eu aceitei o que ela me passou, porque Tânia é mulher de Deus e Deus usa ela no profundo, né? Inclusive, ela Sim. esteve presente em todo o meu processo, inclusive no meu casamento. E aí eu aceitei aquilo. Meninas, no dia 19, exatamente 5 dias depois, o meu celular estava cheio de provas, né? Muitas conversas, muitas pessoas que eu cheguei, muitas provas. Eu cheguei do trabalho, eu fui tomar um banho. Quando eu saí do banheiro, o meu celular não estava mais na minha bolsa.
E aí eu corri e bati na porta onde ele estava. Aí eu abri a porta do quarto, ele simplesmente olhou assim para mim. Tipo assim, você tá me atrapalhando, né? Eu falei para ele, onde está meu celular? E aí ele fez uma cena, não falava comigo há 1 mês e meio. Não, amor, vamos conversar, você não tá bem. Senta aqui, preciso conversar com você. E eu já sabia que ele era um narcisista. Aí eu falei para ele, não, sobre mim você não tem mais controle. Se você não der o meu celular, eu vou chamar a polícia. Aí sabe o que ele fez, pastora? Eu virei as costas para procurar o celular. Ele correu pro meu quarto e jogou o celular em cima da cama. Aí eu peguei o celular e falei, tá vendo? Você jogou o celular aqui. E o que ele fez? Ele chamou a polícia. Ele falou, não, mas você me acusou. Então eu vou chamar a polícia. Meia-noite, 3 viaturas da polícia na minha porta. E eu falei, Senhor, eu tenho que passar por isso mesmo. Tá bom, então passa comigo. Aí os PMs, né, os policiais entraram, tinha uma PM feminina, presta muita atenção nessa parte. Ele perguntou e como ele era segurança, ele se portou e ele falou muito bem, porque ele fala muito bem, ele ganha as pessoas muito bem, é um bom ator. E aí ele falou para os, olha, eu trabalho, eu tô cansado e eu quero me separar dela, e eu cheguei, ela tá me acusando que eu peguei o celular dela e tudo mais, não sei o quê. Aí ele ouviu a versão dele e a moça falou, agora eu quero ouvir a versão dela. E eu a primeira vez falei para ele, falei, olha, vocês me desculpem a cena, porque eu acho que vocês têm ocorrências maiores para atender, mas eu descobri que ele é um narcisista. Aí ele arregalou o olho assim, porque ele não esperava. Eu falei assim, eu descobri que ele é um narcisista e ele pegou meu celular porque tem provas contra ele. Aí a PM falou assim, a feminina, ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, vocês estão nervosos, na segunda-feira ele disse que vai estar de folga, ele vê um lugar para ele ficar e vocês, cada um dorme num quarto, era no sábado. Pode ser, Denise, ele pode ficar aqui até segunda? Falei, pode ficar, né? Eu assinei, ele assinou, e eu morrendo de vergonha, eles desceram. Eu fechei a porta, aí minha porta bateram, eu abri, era o PM de novo. Ele falou, dona Denise, me dá licença 1 minuto? Aí ele entrou, ele falou para mim, senta do lado dele. Eu falei, ai meu Deus, agora ele vai dar um sermão, né? Isso já era umas 3 horas da manhã. Ele cruzou o braço e falou, olha, eu tô na profissão tem 54 anos e eu conheço um narcisista de longe. Então, eu não vou virar as costas e vou deixar você aqui com ela. Então você tem 5 minutos para arrumar a sua mala, porque você vai sair daqui comigo agora. Meu Deus. Aí, na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou para mim assim, estou eu no controle. Lembra que eu falei que ia arrancar ele da sua vida? Meu Deus. Estou eu no controle. E ali eu me segurei e falei, tá bom, Senhor. E ali ele levantou do sofá, nossa, mas é madrugada, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde ir. Ele falou, meu amigo, você não é narcisista, você não dá golpe, então agora você vai se virar, porque eu não quero saber para onde você vai. Resumindo, ele arrumou a mochilinha dele, começou a chorar, fazer a cena dele, e aí eu peguei ainda as minhas clientes, né, sempre fazem Pix ou cartão, e naquele dia uma cliente tinha me dado em dinheiro. Aí ele virou, mas eu não tenho dinheiro para ir embora, não sei o quê. Aí o guarda falou, dona Denise, a senhora tem um dinheiro para ajudar esse cidadão a sair da sua casa? Aí eu falei, acho que eu tenho. Ainda eu dei o dinheiro para ele pegar o Uber. Eu acompanhei eles até a porta de saída. E daquele dia em diante foi a minha libertação. Porque o Senhor arrancou ele da minha casa. Porque se não tivesse sido daquela forma, pastora, talvez ele estivesse aqui dentro ainda. Porque o Senhor... Talvez você nem tivesse viva. Exatamente. Depois daquela noite. Porque Exatamente. Deus não falaria que ele arrancaria da sua vida se realmente não fosse uma situação grave. Eu não desprezo a palavra de Deus. Quando ele falou que arrancaria, ele arrancou porque também estava te dando um livramento.
muito grande, pastora, muito grande. E dali começou, né, a minha trajetória, onde eu entrei numa depressão, eu não saía de casa, eu não me alimentava, eu fiquei, acho que 3, 4 dias sem tomar banho, sem ver ninguém, trancada, porque você entra num luto, você é obrigada a matar alguém que está vivo dentro de você. Não é você que quis, você foi obrigada a matar aquela pessoa. Então eu sofri muito, mas foi um processo que eu passei com Deus, o Senhor, Ele não... Eu senti o cuidado de Deus todo o tempo junto comigo, né? E para minha surpresa, no final de 2024, veio 2025, nós ganhamos um ingresso, eu e as meninas do meu trabalho, da doutora que trabalha conosco, que é uma pessoa maravilhosa, a doutora Maiara, para assistir o espetáculo Seja Luz. E nesse espetáculo Seja Luz, que é um espetáculo gospel que eu, assim, indico para todo mundo, eu ganhei um girassol, pastora, que aí vem a história do livro. Eu ganhei esse girassol de um dos atores que estavam lá, né? Ele sentou do meu lado e ele me deu um girassol. Aí ele falou assim, olha, Deus te trouxe hoje aqui porque a sua história hoje vai mudar, porque você é especial. Só que quando ele me deu o girassol, pastora, eu olhei meu girassol e ele estava completo na parte de cima e faltando a parte de baixo, né? E eu olhava assim, todo mundo com os girassóis bonitos, por que o meu estava assim, né? Aí eu peguei aquele girassol, fiquei olhando e o Espírito Santo falou assim para mim, filha, tá vendo esse girassol que está completo na parte de cima? Essa foi a sua vida. E essa parte que está faltando aqui, ó, é que o adversário tentou levar de você, mas no tempo determinado vou eu preencher, pétala por pétala. Meu Deus, que coisa linda! E eu entendi. Aí eu peguei o meu girassol toda feliz, porque o Espírito Santo, ele tem um cuidado comigo, com a gente. Eu trouxe o girassol para casa. E depois de 1 ano, eu ali fazendo as minhas anotações, o Senhor novamente usou a vida da pastora Tânia, dizendo que o Senhor ia me levar às nações através da minha história. E eu nunca imaginei escrever um livro. E dali começou a nascer o meu livro, que hoje tem o título de 3 anos narcisos para uma vida de liberdade, para honrar e a glória do Senhor. E aí eu conversando com a Elaine, que é maravilhosa, né, que está por trás de todo esse projeto. Ela não está aqui, mas está orquestrando tudo aí por trás. E nós falando, né, do espetáculo, porque ela falou que estava lá em Santo André, o espetáculo está aqui. Eu falei do girassol para ela, ela falou, Denise, Deus me deu um negócio aqui agora, peraí. E aí, de repente, aparece ela com a capa do meu livro, e pastora, que coisa linda, é o girassol, essa parte que está faltando, né, que foi esse tempo de escuridão que eu vivi na minha vida, e agora ele já florescendo, né, para a honra e a glória do Senhor. E, gente, logo, logo vai estar aí o meu livro para a honra e a glória do Senhor. A Elaine, nós estamos trabalhando aí para isso. E eu creio, pastora, que a minha história, né, vai libertar muitas mulheres. Porque não é fácil entrar num relacionamento abusivo com sonhos, projetos, né? E de uma família, e de repente você vê aquilo tudo sendo destruído, mas nós temos um Deus que fala, né? Que nós somos pedras preciosas. E para terminar aqui, eu quero deixar um louvor, olha, um versículo que o Senhor fala muito no meu coração sobre o meu renascimento, né? Que está em Isaías 43, 18 e 19, que fala assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E o Senhor tem feito dessa forma na minha vida. Em todas as áreas da minha vida o Senhor tem trabalhado, eu tenho visto as mãos do Senhor. E estou curada, estou aqui pronta para servir ao nosso Deus e alcançar vidas de mulheres restauradas que vão curar outras mulheres. E eu quero aqui já agradecer vocês pela oportunidade, por eu poder estar
contando sobre isso. E o que vocês precisarem, meninas, eu estou à disposição, tá bom? Eu já amo vocês e ainda devo amor, tá bom? Deus abençoe, pastora. Muito obrigada. Que honra, hein? Que honra para nós, né, Jennifer? Conhecer essa história, estar com ela aqui hoje, contando o testemunho dela. E olha, eu estou falando por mim e pela Jennifer, e eu tenho certeza que ela vai concordar comigo. A gente quer fazer parte desse lançamento aí do livro, quer estar junto, né, Jennifer? Ô, Abre seu microfone aí, Jennifer, fala com ela também, porque a gente faz parte dessa história, desse processo aí de vitória, né? Nossa, muito feliz por você, pelo livramento que Deus te deu, pelo cuidado de Jesus com você. E eu entendo que quando nós somos curadas nas áreas que a gente é curada, a gente se torna uma autoridade naquele assunto e a gente tem uma unção também para curar outras pessoas, né? Foi tão dolorido, foi tão difícil, mas hoje você tem uma chave que abre porta para outras mulheres, né? Então, que Deus te use, minha irmã, e te abençoe poderosamente, e que as portas sejam abertas, que as suas estacas sejam alargadas e que você alcance muitas mulheres para a glória de Deus, muitas pessoas para a glória de Deus. Jennifer, minha linda. menina, Deus é maravilhoso demais e antes mesmo de começar a live, sabe, Denise, o Espírito Santo, ele ele me visitou muito forte, sabe? A palavra do Senhor em Gálatas fala assim que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele diz mais, ele diz, permaneçam firmes para que não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Uma vez que Cristo nos resgatou, uma vez que Cristo nos libertou, é para que sejamos livres. Você é livre. Não há mais condenação sobre a sua vida. Não há mais jugo de escravidão sobre a sua vida. Uma vez que você descobriu quem você é em Cristo, uma vez que você confiou o seu coração a Cristo, hoje o que nós mais enfrentamos é a deturpação da imagem e da identidade que o Senhor colocou em nós. É por isso que nós nos sujeitamos e nos submetemos, né, a tanta escravidão, a tanto sofrimento, porque nós estamos realmente nos afastando de quem Deus sonhou que fôssemos. Porque quando ele diz que ele tem pensamentos de paz acerca do nosso futuro, quando ele deixa bem claro que ele nos adotou como filhos, então uma vez que eu entendo quem eu sou, uma vez que eu entendo quem eu carrego, o que eu carrego, a essência que eu carrego, eu saio da máscara do engano, eu saio da máscara da manipulação, os meus olhos são abertos. Então, para você, né, que porventura vive algo parecido, para você que vive, né, dentro de um relacionamento abusivo, para você que vive em sofrimento, para você que vive uma baixa autoestima, para você que vive esse desespero, esse tormento, eu quero dizer para você, Jesus tem liberdade para você. Jesus tem cura para você. Não é esse cenário que Deus projetou para você. Não é esse cenário de dor, de sofrimento que Deus escreveu para você. Então, tem saída, tem restauração, tem transformação, tem cura. Se permita conhecer. Quando a gente fala que conhecimento liberta, é porque o conhecimento liberta. Verdade. Não tem como eu sair de um lugar que eu não sei qual lugar é esse, nem para o lugar que eu vou. Né? Denise, por mais que descobriu, né, identificou, opa, estou vivendo com um abusador, mas ela viveu o tempo do luto, da dor. Porque quando nós estamos em dependência emocional, tudo que a gente não quer é perder.
temos medo de perder, medo de ser abandonadas. É como se a gente realmente fosse largar das traças. E a gente se questiona para onde ir, o que eu faço, quem eu sou. E é onde entra, né, todo esse suporte, Denise, todas essas amadinhas aí que te deram essa assistência. E louvado seja Deus por pessoas que curam pessoas, por pessoas que encontram pessoas, por pessoas que sustentam outras pessoas. Ao ver alguém sofrendo, não condene, não julgue, estenda a sua mão. E eu costumo, Denise, dizer que além de sermos empáticos e praticar a empatia, que é, né, a arte aí de se colocar no lugar do outro, eu sempre digo que ela seja acompanhada com a compaixão, porque Deus não nos ensinou a ser empáticos, Deus nos ensinou a ser compassivos. Então, a compaixão, além de nos ensinar a colocar no lugar do outro, a gente estende a mão. Foi isso que Jesus fazia. Jesus só não chegava perto das pessoas, olha, você é cego, que dó. Não, ele chegava, nossa, você é cego, você quer ver? Então tá aqui a cura. E tá aqui outra pessoa para te ajudar a caminhar, para te ajudar a ensinar, a enxergar de novo aquilo que você não enxergava. Então, tenha pessoas ao seu redor. Se você está vivendo um cenário difícil, não tenha medo de pedir ajuda, de procurar ajuda, de buscar, de pesquisar. Hoje nós temos Verdade. tantas ferramentas de conhecimento do que nós tínhamos no passado, né? Hoje nós temos tanto suporte, tantas ferramentas aí que nós podemos recorrer a esses recursos. Então, do fundo do meu coração, Denise, eu louvo ao Senhor pela sua vida, pela sua história. E eu creio sim que esse girassol já floresceu, que esse testemunho já floresceu. Sim. E eu ainda creio que Deus fará muito mais ainda na sua vida e através da sua vida, né? Que você alcance nações, pessoas, vidas, porque é sobre pessoas, o nosso propósito é sobre pessoas, né? Então, que isso cresça, que isso estabeleça, que isso se firme e que você venha realmente viver muitas vitórias ainda sobre a sua vida, em todos os lugares que você tiver a oportunidade de falar, seja luz, fale, cure, salve, resgate em nome de Jesus, porque é sobre esse amor resgatador de Jesus que nós precisamos viver. Ele nos ama, o amor do Senhor é que nos supre e nós já somos seres completos e inteiros por causa dele. É ele que nos faz, que nos tornou já seres completos, seres inteiros. Não precisamos mendigar amor, não precisamos Verdade. sobreviver com migalhas de amor. Ele nos amou, ele nos ama, e isso precisa ser suficiente. Ame ao próximo como a ti mesmo, se ame, né? Deus sempre aponta para a necessidade que nós temos de nos amar, de nos cuidar, de conhecer, de viver a nossa essência, de resgatar a nossa essência, né? Tem cura para você. Me coloque também à disposição aqui, né? Para quem está aí nos acompanhando. Você precisa de ajuda, quer conversar, se identificou com alguma coisa, quer aprender mais, quer saber mais, né? Eu me proponho aqui como uma ferramenta, né, de Deus para a sua vida. Só não sofra sozinha, não sofra sozinho. Não é esse cenário que Deus projetou para você, viu? Prazer enorme, Denise. Nós ainda vamos nos conhecer pessoalmente em nome de Jesus, viu, mulher de Deus? Tua história é maravilhosa, guerreira, poderosa. E é isso Glória a aí. Deus. Glória a Deus, gente. Que tempo precioso que o Senhor Jesus deixou, né? Que a gente tivesse aqui nessa noite. Glória a Deus, gente. Eu vou fazer os meus agradecimentos, deixar os meus recadinhos aqui. A Denise ainda vai orar por nós, porque a gente não termina a live aqui sem oração. A gente começa com oração e termina com oração. E eu quero que a Denise ore por nós, né? Quero também deixar o seu coração que essa live vai ficar salva aqui no meu perfil, no perfil delas também. E depois vai lá para o YouTube, no meu canal, que chama Chave Mestra, né? Fica lá salvo.
e você pode assistir depois. Quando a live entrar aí, que a gente postar gravada, curte a live, gente, comenta, manda para outras pessoas, porque tudo que foi derramado aqui está registrado e depois vai continuar frutificando no coração das outras pessoas, né? Eu também me coloco à disposição, estou aí trabalhando como terapeuta de casais, trabalho na área de aconselhamento, sou escritora, olha aqui, ó, meu livro Entre o Altar e a Promessa, é um livro para casais, para noivos, namorados, e aí estou trabalhando com a nossa querida Elaine, né? Aí, porque nós aí, até julho aqui, agora a gente vai lançar o e-book, Denise, olha que bênção, né? A gente vai lançar aí o meu e-book, que tá vindo lindo com a produção da Elaine, aí, que tá fazendo com todo carinho, uma delicadeza. Gente, essa mulher é fantástica. Tem uma live aí no nosso perfil, com a Jennifer e com a Elaine, que nós fizemos juntas. Se você quiser assistir, pode entrar aí, você vai ver nossa fotinho lá, e vai conhecer um pouquinho da Elaine também, do trabalho maravilhoso que ela faz. Gente, não dá para não falar da Elaine, porque ela é uma preciosa. Eu fico surpreendida como Deus usa a Elaine com uma criatividade, uma sabedoria e uma gentileza que é surreal, gente. Só gente de Deus é assim, educada, cuidadosa, muito atenciosa, assim. Nossa, às vezes eu tô pilhada, sabe? Elaine, nós precisamos fazer tal coisa. E ela vem com uma graça, assim. Não, pastor, a gente vai fazer assim, vamos fazer assim. Eu falo, ai, meu Deus, como ela é linda. Obrigada, Jesus, obrigada. Ela é uma bênção, gente. Olha, vocês mulheres que têm aí seus projetos aí, borbulhando no seu coração aí, sabe? Chama a Elaine, ela é uma parteira de Deus para fazer nascer os projetos de Deus, viu, gente? Procura essa mulher, segue ela aí, ó, Elaine, eu sou Elaine Oliveira, oficial, off. Tá bom? Segue ela também, chama ela aí no direct, conversa com ela, marca um dia, porque ela é uma bênção, gente. Eu tenho para mim que ela não vai dar conta de tanto trabalho que Deus vai enviar para ela, porque ela é uma mulher de Deus, uma preciosa mesmo. E Denise, não esquece de nos convidar, de me convidar para o lançamento do seu livro, tá bom? Quero celebrar com você essa vitória aí, tá bom? E Dê, por favor, ore por nós, nos abençoe, tá bom? Vamos avançar com o reino ali, ó, tirar esse projeto do papel e levar para as nações, em nome de Jesus. Isso mesmo, Elaine. Glória a Deus. Meninas, que tempo precioso, né? Eu tô terminando essa live transbordando do amor de Deus, de conhecer vocês que eu já amo. O Senhor, eu falo que Ele não traz pessoas para minha vida, Ele traz presentes, né? E vocês são essas preciosidades. Eu quero deixar meu agradecimento também a todas as meninas que estão aí na live, as minhas amigas. O que foi colocado foi muito importante. Tenha pessoas de Deus, tenha pessoas que te levem para perto de Deus, né? Tenha pessoas que te acolham, tenha amigos de Deus, né? E eu louvo a Deus por todas, não vou falar nome de ninguém, porque eu não quero ser injusta, porque elas sabem que o meu coração cabe todas elas, né? Eu louvo a Deus. Muito obrigada, meninas. Deus abençoe a vida de vocês. Pastora Rita, Deus abençoe a tua vida. Que você continue sendo essa mulher com essa serenidade de Deus, com esse amor. Que o Senhor te leve às nações, para que seja aí instrumento, né, para estar aí levando adiante esses casais para a honra e glória do Senhor. Jennifer, minha linda, que Deus te use em sabedoria e graça, em entendimento, que seus ouvidos estejam abertos para ouvir a voz do Espírito Santo, para que você venha conduzir cura, fortalecimento para todas as pessoas que te procurarem em nome de Jesus. Tá bom? E vamos orar, agradecer ao Senhor, porque Ele é lindo e hoje não temos nada a pedir, somente a agradecer, né? Eu vou cobrar, hein, Jennifer, o café, hein? Tô contando os dias para você chegar, hein? Não esqueci, não. Vamos orar, meninas. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, se eu pudesse falar aqui como está o meu coração, Senhor, eu não poderia falar em palavras, mas o Senhor é aquele que nos sonda, né? O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, sabe exatamente da forma que deitamos e levantamos.
Deus, é no teu nome que eu quero te agradecer por esse momento, Pai. Por essa rica oportunidade que o Senhor concedeu a nós nessa noite, de estarmos aqui transbordando, Pai, da tua benignidade, Senhor, das tuas maravilhas, da tua graça imerecida sobre nós. Papai, eu quero te apresentar a vida da pastora Rita e toda a sua família. Senhor, a vida da Jennifer e a sua família, que o Senhor venha, papai, guardá-las de forma especial. Que o Senhor continue conduzindo essas mulheres, Pai, de forma extraordinária, porque nós estamos reunidas nessa noite, Senhor Jesus, para o reino, para o teu reino. Porque nós sabemos que tudo é sobre o teu reino, Senhor. Então, nessa noite, nós queremos declarar toda honra, todo louvor, domínio e majestade, força e poder seja dados a ti. Eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está presente nessa live, que o Senhor venha visitar de forma extraordinária, alcançando, Senhor, as gerações. E nós queremos encerrar essa live com o teu cuidado, com o teu amor. Que o Senhor venha achar em nossos corações mulheres dispostas para o teu reino, dispostas, Senhor, para o eis-me aqui, pois nós sabemos que os tempos ruins estão chegando, mas o Senhor tem levantado mulheres, Senhor, para curar. Então, que o Senhor venha nos usar como instrumento nesse tempo. Que nós venhamos ser, Senhor, a cura para outras mulheres. Senhor, que o Senhor venha achar no nosso coração exatamente aquilo que te agrada. Porque nós queremos, Senhor, ir avante. Eu quero apresentar também de forma especial a vida da Elaine. Senhor, que é essa pessoa a qual o Senhor trouxe de presente para nós, para nos auxiliar nesses projetos, Senhor, que fala sobre a tua verdade. Esses projetos que falam que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor levanta do monturo, Senhor. Que o Senhor coloca no nosso peito uma medalha de vencedores. Então, Pai, abençoa, Pai, a vida da tua filha, os projetos, dá a ela, Senhor Jesus, estratégias do reino, para que ela continue florescendo, Pai, diante da tua presença. Senhor, muito obrigado por esse momento. Nos dê uma noite de paz, nos despeça debaixo, Senhor Jesus, da tua fidelidade, da tua proteção. E que amanhã, Senhor, mais uma misericórdia já esteja esperando por cada uma de nós. É o que eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, gente, que bênção, que bênção. Eu recebi minha parte, espero que vocês tenham recebido também. Eu acho que a internet da Jennifer paralisou aí, Eu só tô né? no rostinho dela. Tá carregando, né? Gente, Deus abençoe. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelos comentários. Madalena, obrigada por tudo que você comentou aí. Eu consegui ler, né? Conta com a gente, tá bom? Com a Denise, com a Jennifer, comigo. Conta com a gente se precisar de alguma coisa, se precisar de 2 ouvidos para te ouvir, para orar por você. Nós estamos aqui, né? Nem sempre a gente tem as respostas, nem sempre a gente sabe o que fazer, mas a gente pode se disponibilizar para socorrer, para ajudar, tá bom, gente? Deus abençoe, boa noite para vocês e a paz do Senhor. Beijo, meninas. Deus abençoe. Obrigada. Sim, vamos encaminhar a live.